Olá, bom dia! Cá estamos nós para mais uma live. Bom dia, bom dia. Uma fake live hoje, pedimos desculpa porque estamos com um compromisso e essa live de hoje vai ser gravada, mas vai estar no horário, ao meio-dia, disponível para vocês também. Podem comentar que nós vamos lá, respondemos tudo. E o tema, Exatamente. não é? E o tema de hoje é volta às aulas e o estresse das manhãs para sair de casa. Isso, a chegada do novo ano letivo marca isso assim de uma nova rotina, né? Depois nas férias tudo muito mais contraído e as famílias agora têm que se ver já com uma rotina mais rígida. E claro que vem o desafio daquelas manhãs super apressadas para chegar a hora na escola, para chegar a hora no trabalho e entre preparar as crianças, organizar o material escolar, garantir que todos saem de casa a horas, o estresse pode aumentar muito. Atenção, atenção, porque muitas pessoas estão nos seguir, são lá da minha terra, do Brasil, e para quem está nos ver daí, as aulas em Portugal começam agora. O início do ano letivo é depois do verão cá, das férias grandes, e assim começa agora em setembro. Mas pode ver essa live, fazer os apontamentos todos, porque quando chegar a altura, que é no início do ano normal, né, depois do ano novo no Brasil, aliás, depois do carnaval que começa as férias, né, começa as aulas a sério normalmente no Brasil, né? Portanto, podem usar essas estratégias, tá bem? Ou já, Portanto, ou outubro, mesmo depois querias dizer janeiro, presumo. é fevereiro. Mas de qualquer forma, se já começou as aulas, mas se continua a ter o estresse de janeiro para cá, de fevereiro para cá, continua a ter estresse nesse último fase do ano letivo no Brasil, pode aplicar já essas estratégias, tá bem? Não faz mal nenhum, até vai trazer aquele alívio. Uau, finalmente, no fim do ano, foi no fim do ano, mas está tudo mais tranquilo, tá bem? Exatamente, mais vale tarde que nunca, costuma-se dizer, não é? Exatamente. Ok, mas depois disto vamos então, só aqui uns parênteses, antes de continuarmos e deixar-vos estratégias também para lidarem com esse stress. É o recordar que estamos aqui todas as segundas-feiras, ao meio-dia de Portugal, 8 do Brasil. Fazemos todas as semanas também uma sondagem com três opções de temas para vocês votarem. Portanto, se tiverem algum tema que queiram que a gente traga, deixem aqui nos comentários. Como o Evandro disse hoje, estamos a gravar, mas nós vamos acompanhar os comentários. Por isso, ainda a semana passada fizemos uma, que é das respostas tortas dos filhos adolescentes, em que foi uma proposta de uma mãe, neste caso de uma avó. Por isso, deixem aqui. E, claro, não se esqueçam de deixar o vosso like e inscrevam-se no canal para receberem as nossas notificações para as nossas lives e também para podermos chegar a ter mais pessoas. Ok? Bom, rapidamente, eu sou Evandro, para quem não me conhece, chegou novo aqui, eu sou Evandro Cabral, tenho 5 filhos, sou músico, profissional, professor e educador parental. E como pai de 5 filhos, já sempre digo a mesma coisa, mas para quem é novo, é novidade. Sou pai, como professor e pai de 5 filhos, eu tenho realmente onde praticar tudo isso que nós partilhamos aqui. Aliás, começou por ser a minha prática e depois tornou-se esse projeto junto com a Sandra, tá bem? Portanto, nada aqui é achismos ou coisas que lemos em livros, não. É experiência. É disciplina positiva, inteligência emocional na prática. Eu ia dizer então que eu sou a Sandra, tenho apenas dois filhos, não sou sequer, nem nunca fui professora, nunca trabalhei na escola, mas tenho muita prática enquanto malfeitio. Não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que têm dificuldade em lidar com coisas como, por exemplo, a injustiça e diz salta a tampa e falam de uma forma que depois acabam por perder a razão. Então, eu tenho muita prática nisso e também com a minha filha mais nova, que foi ela que realmente me desafiou, que me obrigou, por assim dizer, a olhar para dentro e perceber o que é que não estava bem, para poder então ser a mãe que ela precisava desesperadamente, com toda a energia que ela tinha e aquela teimosia. E claro, precisava e merecia, não é? Para mim, os meus filhos merecem a minha melhor versão e foi disso que eu fui à procura, encontrei o coaching e foi isso que me ajudou a chegar ao ponto em que estou hoje e sou hoje coach, ajudo outras mães, outras mulheres a trabalhar esta questão de autoestima, autoconsciência, autoconfiança e também pus em prática com a minha filha mais nova, então, as questões da disciplina positiva e foi graças a isso e graças ao Evandro que me ajudou a entender o que era de facto a disciplina positiva, que não é permissividade, nada disso, é o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, mas foi graças a isso e a trazer para casa essas estratégias, implementá-las com a minha filha, que ela hoje tem 16 anos e temos uma relação muito boa, onde sou a primeira a saber das coisas menos boas que acontecem, porque as boas, bem, nem sempre, mas pronto, eu tanto sei de uma como da outra, e isso era um objetivo meu, de realmente fazer com que os meus filhos sentissem que eu era um porto seguro, então na fase da adolescência que é tão desafiante, não é mesmo?
Então, e temos que falar também, para quem chegou agora, porque super pais, não é? E o super pais para nós é um trocadilho, que realmente não existe aqueles pais das redes sociais que só faltam usar capas, que é tudo uma maravilha. Não, não é nada, não se trata nada disso. Os super pais para nós são realmente aqueles que procuram conhecer, saber mais sobre como educar os filhos de forma diferente, aceitam a sua vulnerabilidade, que choram, que pedem desculpas quando erram, sobretudo. Isso é muito importante para as crianças sentir que os pais não são os super-heróis e importante também que assim os pais também estão a ensinar pelo exemplo a sua comunicação mais positiva, mais assertiva quando pedem desculpas também. É impressionante o impacto disso nas crianças. Quando o adulto se engana, erra e é capaz de pedir desculpas. Sinceras, atenção, não como manipulação. E só acrescentar que para nós superpais também são aqueles pais que não, que reconhecem que não sabem tudo, que não têm todas as respostas, e por isso, para ti que estás aí desse lado a assistir a esta live, és garantidamente uma super mãe e um super pai, porque percebeste a dada altura que não tinhas todas as respostas de todas, saber exatamente como lidar com os teus filhos e estás aqui para aprender algo novo. Por isso, parabéns e obrigada. Obrigado mesmo. Então vamos ao que nos trouxe aqui. As nossas lives são estruturadas de uma forma que começamos com uma tomada de consciência, que é importante saber as razões das coisas, o porquê as coisas acontecem, e é claro, não podem faltar as estratégias, não é? Portanto, é uma coisa, fiquem até ao fim, se não perdem as estratégias. É algo bem profundo. E tome notas, que é para o vosso cérebro achar, de identificar, sentir que isso é realmente importante, e para vocês depois terem ali um método, um passo a passo para pôr em prática. Depois só ficar aqui a ouvir, vai esquecer. Aparece as aulas com os miúdos na escola. Não, não, não fico só, não se limite só a ouvir. Tome notas, está bem? Então vamos lá. Tomada de consciência sobre esse assunto. Por isso é importante nessa introdução aqui, antes de implementar qualquer estratégia, é essencial compreender o impacto do estresse matinal nas famílias. Essas manhãs apressadas aumentam, não só aumentam o nível de ansiedade de toda a gente, todos, seja os adultos, seja as crianças, como também afetam a qualidade do início do dia de toda a gente, né? A gente sai de casa mal disposto a correr, para chegar a horas, depois chega atrasado, tem que se justificar ao patrão, a criança chega atrasada na escola, é uma chatice para toda a gente. E é importante realmente reconhecer essa forma que isso impacta e porquê que, que é fundamental evitar essas situações de estresse nas manhãs. Tá bem? E lá fomos agora. Nós trouxemos aqui 5 pontos que justificam isso, essa questão, que falam bastante bem nessa questão de evitar essas situações de estresse. E trazemos isso na ótica da criança, porque, tal como tu tão bem dizias, é a questão de começarmos o dia com stress. No trabalho, o nosso estado de espírito não é o mesmo, não temos que pedir desculpa ao chefe muitas vezes, e então, quando isto é recorrente, começa a ser complicado. A questão é que isto também impacta os nossos filhos, porque nós temos tendência para nos esquecer, achamos que nós ficamos estressados, eles vão para a creche, vão ou para a escola, vão brincar e esquecem. Mas é verdade, é que precisamos de pensar também que isto também os afeta. Porque o início de dia, que começa sob tensão, começa com todo este conflito, ora, a criança também tem mais dificuldade em lidar, por exemplo, com os seus desafios com os colegas, com os amiguinhos da escola. Isto, para nós, que é isso? Isso não é importante. Para nós, não, claro que não. Mas para uma criança é extremamente importante e tem a ver com a sua formação da autoestima, autoconfiança, resiliência. Tudo isto impacta, de facto, o começar um dia de uma forma mais tranquila, da mesma maneira como para nós ir para o trabalho, como é que estamos. Portanto, não é assim tão. Para nós impacta muito, porque eu, pelo menos, não sei. Há pessoas que têm essa capacidade, ok, põe acabou, sai de casa, agora foco no trabalho e é aquilo. Mas a maior parte das pessoas não é assim. E se começa um dia sob tensão, chega ao trabalho e depois tem um colega ou chefe que lhe diz qualquer coisa e a pessoa não está com o mesmo estado de espírito, nem sequer está em termos de produtividade a sentir-se da mesma forma. Não é? Sendo diferente, não é assim tão diferente com as crianças. O segundo ponto que trouxemos é o impacto no humor e no comportamento. Situações de estresse logo cedo podem gerar irritabilidade nas crianças, ansiedade, dificuldade em concentrar-se. Isso afeta o quê? Afeta o comportamento dela ao longo do dia, em casa, quando voltar da escola, e na escola, que normalmente é a nossa preocupação, né? Depois chegamos a buscar a criança na escola, vêm as queixas dos professores, dos auxiliares, das confusões, e por vezes nem percebemos o porquê que ela se comportou daquela forma.
Isso pode estar ligado justamente ao estresse que aconteceu de manhã, tá bem? Pode ser uma das razões do mau comportamento na escola. Exatamente, era aquilo que eu dizia. A criança começa o dia com um conflito, está mais irritada, depois terá menos capacidade também para lidar, tal como nós no trabalho, com esses conflitos com os amiguinhos. Aquilo que para nós não é significante, para eles é imenso. E também, agora, ponto 3, desenvolvimento emocional e social, também referi a isso há pouco, da construção da autoestima, autoconfiança, a resiliência. Obviamente que isto também impacta. Se os momentos de stress são repetidos, são contínuos, vai afetar claramente e profundamente o desenvolvimento da criança. As crianças têm um. Por isso é que elas nascem com uma cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo, porque o seu cérebro é a fase em que tem mais neurónios, estão a aprender tudo. Portanto, se eles estão constantemente em stress, o dia começa constantemente sob tensão, os neurónios, as redes neuronais vão estar a ser desenvolvidas no pior sentido, de pressão, porque um conflito provoca em nós aquele instinto de sobrevivência, o fight or flight, o fuga ou congelar. Há quase em termos de corpo, de instinto, aquela de perigo de vida. Isto é real, há estudos a provar. Só porque começamos amanhã a discutir, sim. Ok? Se tudo o que provoca stress na criança traz à superfície esse instinto de sobrevivência. E quem está constantemente sobre esta pressão desenvolve esse instinto de sobrevivência que não tem nada a ver com autoconfiança, ao contrário da autoconfiança, da autoestima e da resiliência. No ponto 4 que trouxemos é essa tem relação com o desempenho acadêmico, depende da escola da criança. Essas crianças que têm sob efeito desse stress têm dificuldades em se concentrar e focar-se nas tarefas escolares. Isso impacta claramente o seu desempenho na escola e gera uma dificuldade clara na aprendizagem. Portanto, atenção, está relacionado com a escola isso, e se os pais podem achar que foi estresse de manhã, já passou, elas vão lá, não. Pode gerar muito pode estar mesmo no centro, esse estresse, como você falou de forma recorrente, pode estar no centro pode ser a razão para o mau desempenho escolar, para o mau comportamento. Portanto, é de se ter muita atenção a essas manhãs, né? Mesmo. E para terminar, então, estes pontos que nós quisemos para trazer consciência para as consequências deste stress matinal é o impacto, quer em termos da saúde emocional, como também física. Já falei aqui um bocadinho da emocional, mas uma relação que ainda poucas pessoas têm consciência, mas que já há imensos estudos, é o impacto das nossas emoções no nosso corpo físico. Sim, e o stress crónico pode provocar doenças, pode aumentar os níveis de cortisol, isto a longo prazo vai ter consequências no sistema imunitário, portanto, impacta de uma forma muito mais significativa do que aquele apenas começar um dia chateado e eu vou para o trabalho chateado e por aí fora. Cuidado com isto. E pronto, acho que não vale a pena estar a bater aqui mais. Esperamos que tenha deixado claro as consequências reais Sim, de começar constantemente com o stress. penso que ficou essencial e basta os pais se focarem naquela parte que lhes dói mais, que é o mau comportamento na escola. E também se pode descartar os outros todos que são muito importantes, atenção. Mas se para os pais a questão da escola é realmente importante também, e se isso pode afetar o desempenho escolar e o comportamento, pá, se for só por essas duas, mudem a sua rotina matinal, está bem? Só por essas duas já vale a pena, mas as outras são igualmente o mais importante, inclusive, porque tem a ver com a saúde emocional e física da criança. Exatamente. E a sua e a vossa também, pronto. Desculpa, já Claro, interrompo mais. mesmo. Vamos passar então às estratégias, não é? Dizer, ok, já percebemos isso, mas o que é que a gente faz? E uma das coisas, quase a primeira, que mesmo, é a antecipação. Nós falamos dela muitas vezes e aqui é mais um caso, acho que é em quase tudo, mas se já sabem quais são os conflitos que costumam acontecer, temos que preparar e pensar o que é que eu posso fazer para que isto não aconteça. Como é que eu posso preparar o meu dia
Se o conflito é, por exemplo, roupa para vestir, como é que eu posso preparar as coisas de maneira que amanhã, quando a gente se levantar, isso não aconteça? E isso pode ser desde o preparar no dia anterior com a criança. Uma coisa, então, para aquelas crianças assim, temperamento mais forte, é as chamadas escolhas limitadas. É, não é? Sim, sim, Às sim. vezes É uma das estratégias, sim. as opções limitadas, que é dar à criança duas opções de roupas diferentes, em que para mim está ok, deixá-la escolher totalmente, eu sou contra. Era uma das coisas que me fazia, que achava que isso era disciplina positiva, porque a criança é que escolhe. Não, para mim, uma criança pequenina, então, se calhar está de chuva, ela vai com calções ou de vestidinho de verão porque acha muito giro, portanto, mas a questão é escolher algo para nós esteja correto, mas duas opções e a criança tem a escolha final. E isto, a crianças de temperamento forte, acreditem que é muito, muito poderoso para diminuir os conflitos, porque elas se sentem, eu é que escolhi. E todos ganhamos, não é? Porque elas estão a escolher de coisas que para nós são razoáveis. Portanto, esta é um exemplo da antecipação do que é que podemos fazer para evitar aquelas coisas que nós já sabemos no dia a seguir, na manhã, que causa conflito, que provoca stress. É isso. Até fala roupa, fala da preparação dos lanches, fala da organização da mala, da mochila de escola, etc., com material, pronto. Essas coisas, assim, bem, para não ter risco de esquecer nada. E o próximo, e aí entra essa questão das rotinas também, que é o próximo ponto. Ter uma rotina estabelecida foi importante, uma rotina consistente para, nas manhãs, com horários assim já pré-definidos com a ajuda das crianças. É importante referir isso. Não são os pais que pegam, fazem uma planilha do Excel, tu acordas às 7, vai para casa de banho, tem 5 minutos, daqui a pouco vês a seguir, vem a tua irmã. Não. Ajustem isso. As crianças são mais lentas, outras são mais despachadas. Organizem vocês próprios. Uns são mais lentos, outros são mais. Quem pode ter, pode algum acordar mais tarde, que se sente melhor, o outro gosta de acordar cedo. Organizem isso em família, né? E realmente coloquem lá a rotina da hora do banho, de sair de casa, tem que sair de casa, é, um, um horário assim para criar esse hábito, reduzir o sentimento de urgência. Isso é muito importante. Esses pontinhos todos, bem, ir para casa de banho, lavar os dentes, lanche, tudo. Mas com eles, isso é a parte fundamental. Estabeleça essa rotina estruturada, a rotina da manhã, façam parte das rotinas matinais, mas com a ajuda dos vossos filhos, vocês vão ver que eles vão estar muito, muito mais predispostos a cumprir aqueles horários e tudo. Quem faz o que primeiro, para não haver filas na casa de banho, chatice, por exemplo. Organizem isso, vão ver, percam, não percam, invistam algum tempo na criação dessa rotina, com a ajuda deles, volto a reforçar, e vão ver que as coisas começam assim, ah, que alívio, eu sinto mesmo esse alívio. Portanto, é um investimento, não é um gasto de tempo, também. É um investimento na qualidade das vossas manhãs, tão importantes. É, porque gastam aqui, alguns se calhar a mais, mas vão ganhar do outro lado, em que há menos conflitos e perdas de tempo e stresses. Portanto, é um investimento claro e importantíssimo. Então, para a estratégia 3, comunicação e envolvimento, aqui questão, conversem com os vossos filhos sobre não só o que é que vocês sentem de stress, de cansaço, mas também trazer como é que tu te sentes com isto. E aqui, uma estratégia dentro desta, é importantíssimo o reforço positivo. Não era uma daquelas que tínhamos planeado trazer, mas acho que aqui a questão da comunicação, esta é extremamente importante, porque se há uma manhã que as coisas correm melhor, então precisamos de fazer, mostrar aos nossos filhos como toda a gente, ele inclusive, se sente melhor quando as coisas correm bem. Portanto, aqui trazer esse, já viste, quando as manhãs começam bem, parece que o dia corre melhor, não é? Como é que tu te sentes? E trazer esta comunicação de o que é que tu achas que podemos fazer diferente, então para os mais crescidos, de os envolver nas tarefas, nas responsabilidades, na tal escolha, como o Ivandro dizia, das rotinas, do quadro de rotinas que a gente tanta vez fala. Quando eles se sentem envolvidos, quando eles se sentem ouvidos, compreendidos, eles colaboram muito mais. Uma das principais razões para os conflitos é, por um lado, crianças de temperamento forte precisam de sentir que têm direito a algum poder de escolha sobre a sua vida, portanto, as opções limitadas são muito boas. Por outro lado, muitas vezes também andamos a correr de tal forma, os nossos filhos sentem que nós não lhes damos atenção suficiente e depois usam estas pequeninas coisas em que eles nos podem contrariar
para ter a nossa atenção, porque ter a nossa atenção negativa ou não ter nenhuma, na perspectiva deles, é muito melhor. Portanto, quanto maior for este envolvimento, esta comunicação, quanto mais eles se sentem ouvidos, compreendidos e participativos, não sei se esta palavra existe, acho que sim, menos conflitos há, maior é a conexão e as manhãs também, como todo o dia, estamos aqui com o foco das manhãs, têm tendência para correr melhor. Faz sentido? Pois ponham aqui no comentário, se faz favor, se isto está a fazer sentido para vocês, está bem? Olha, outro ponto importante que tem a ver com o que falamos anteriormente, inclusive com a parte da antecipação, é ter uma espécie de uma lista, fazer um checklist matinal. Nem todas as manhãs são iguais. Há dias que a criança vai ter uma atividade extra, vai para a piscina, por exemplo, é preciso ter ali outro tipo de material, ou tem ou vai ter um passeio, por exemplo, na escola, uma visita de estudo. Os próprios pais também, se calhar vai ter um dia que vão ter que fazer um trabalho fora do escritório, fora do seu local, se calhar precisam ou vão levar algum lanche, alguma coisa essa, que vão precisar de algum material. Portanto, imagine a vossa semana e façam o checklist, preparem mesmo isso, depois de de fazer aquela antecipação das roupas, das mochilas e tudo. Ó, hoje é dia de natação, tá aqui, cheque, 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 cheque. Pode fazer isso no dia anterior. Mais uma vez, é um investimento. É um investimento para a vossa saúde mental, para o vosso sossego na manhã seguinte. E façam isso com as crianças, tá bem? É uma coisa muito rápida. Depois de vocês terem isso estruturado, tudo flui assim muito rapidamente. Ok, inclusive, depois disso estar muito estruturado e ter essa rotina ter isso rotinado, ter que ser criado as próprias crianças, um hábito, as próprias crianças vão lá colocar o fato de banho para aquele dia. Portanto, e vocês vão ficar todos orgulhosos. Uau, que responsabilidade. Experimentem, invistam tempo nisso, nessa rotina, nessa estrutura, em criar um hábito. E as manhãs deixam de ser um pesadelo da vossa vida. E a quinta e última estratégia que preparámos tem a ver com algo que se calhar parece contra-intuitivo, mas é conseguir em momentos de calma, conseguir que amanhã tenha, não seja aquela acordar, vestir, tomar banho, lavar, não estou por ordem, obviamente, não é? Nunca convém ir tomar banho vestidos, mas em toda esta correria, hum, que muitas vezes nós estamos sobre. Porque há pessoas que são da manhã, há pessoas que não são. Há pessoas que acordam até bem dispostos e logo ligados à tomada, como se costuma dizer, cheios de eletricidade. Há outras que aquilo tem que ser devagarinho, que acordam de mau humor. Primeiro precisamos de respeitar o outro, porque somos diferentes, e então com os nossos filhos se somos uma pessoa de manhãs que acorda bem disposta e eles não são, de ter esse respeito, de lhes dar um bocadinho de tempo, acordar se calhar um bocadinho mais cedo, perceber como é que pode ser mais fácil e mais agradável acordar. Será com a música? Será com os beijinhos? Conheçam os vossos filhos e tenham aqui um momento de conexão que antes de começar a correria, para poder, ok, encher o balde, por assim dizer, de amor, de tal conexão que falava há bocadinho, para depois então, ok, então bora, vamos lá, despachar, vamos fazer as nossas coisas, vamos ao quadro, não é agora está na hora de fazer isto, aquele quadro de rotinas, olha, agora qual é a primeira coisa que vais fazer? Já fizeste? Qual é? Vai ao quadro, vê o que é preciso fazer a segunda. E então deixamos de andar sempre atrás dos nossos filhos para dizer-lhes o que é para fazer. Mas já fizeste isto, já fizeste. Não somos nós que mandamos, é o quadro, já está feito. Pois há quadros, ainda no outro dia vi um, normalmente nós ensinamos em papel fazer e aquilo, os miúdos fecham quando já está feito, que tem mais dinâmico, não é só olhar e bonito o desenho. Há outros que punham com um cartão, punham uma cordinha e depois a bolinha que, ok, já está feita, passa para o outro lado, mas trazer esta questão de movimento, não só uma coisa visual, mas eles vão lá, eles sentem-se orgulhosos, mãe, já fiz, olha, já está. Isto, com os mais pequenos, principalmente, obviamente, traz mais diversão e lembrar que as crianças aprendem principalmente pelo lúdico, por esta brincadeira. Portanto, tudo o que vocês conseguirem de brincadeira, trazer um toque de brincadeira às rotinas, torna-se mais fácil. Se for lavar os dentes, se forem os dois lavar os dentes ao mesmo tempo e estiverem a dançar ou a brincar, lá está, reforçando que nem todos têm disposição para isso logo de manhã, mas se o teu filho tem, nem que para ti faças um esforço para encontrar, para que seja mais fácil, porque é preferível fazer um esforço e forçar que se calhar um bocadinho uma brincadeira do que sair de casa chateados porque foram mais uma vez conflitos atrás de conflitos. Não sei se isto faz sentido para vocês.
mas pronto, tentem de alguma forma conciliar aqui. A ideia é, e se vocês estão aqui a assistir a esta live, é porque realmente as vossas manhãs têm sido estressantes e vos preocupa e é algo que vocês querem mudar. Portanto, que estratégias é que serão as melhores para a vossa família, porque todos somos diferentes, as famílias são todas diferentes, e de encontrar aquela que dá comigo e dá com os meus filhos. Nem, Ok? nem mais, nem mais. É que, obviamente que numa live não dá para aprofundar tudo, mas nós deixamos aqui muitas coisas preciosas, estratégias assim que bastam essas de uma forma assim bastante, tem que ser óbvio, consistente na aplicação dela, né? Não é fazer um dia, isso não funciona, ou dois, ou três, ou uma Exatamente. semana, isso tem que ser tempo A suficiente mudança para... de rotina é a fazer, fazer, ajustar, mas insistir. Não é, cá em casa não funciona, como tanta gente diz. Sobretudo no quadro de rotinas, que a malta cria, nós ajudamos a criar o quadro de rotinas, os nossos programas, etc., que funciona. O que funciona realmente, nós demos o essencial, que é o envolvimento das crianças nesse processo. Aquele que não funciona são as folhas de Excel, que nós colocamos toda horinha marcada, que faz isso, faz aquilo, tu faz isso, e não nos incluímos nesse quadro também, que a obrigação elas têm que cumprir, né? Chegamos a essa fase da conclusão, ou seja, com planeamento adequado, de implementação de estratégias eficazes, é possível, sim, tornar a volta às aulas, mesmo que não seja a volta às aulas, o início do dia, mais referente ao início do dia, muito mais tranquilos, muito mais divertidos, muito mais prazerosos para todos. Né? É tomar consciência dos fatores que contribuem para o estresse e aplicar essas soluções certas, transformam-se também, as mães transformam mesmo. Eu até partilhei com a Sandra um, o trecho de um depoimento de uma mãe, numa sessão que estou a trabalhar com um casal, que o ponto de stress para eles realmente na dinâmica familiar começava logo nas manhãs. E eles estão maravilhados porque foi de facto resolvido aquilo. É claro que numa situação, num dia ou outro, acontece ter algum estresse, mas deixaram de ser o normal. Era todos os Passa dias, a ser exceção, não é? passa a ser exceção, até porque depois as crianças trazem coisas novas, não é? As crianças são os robozinhos, trazem coisas novas, e quem não está ainda habituado a esse tipo de abordagem, não consegue no imediato fazer o clique e pensar, aqui eu vou fazer isso, fica, não, mas isso vai acontecer com o tempo de prática, quando se tornar um hábito, vai ter mesmo muitas estratégias para quando acontecer algo inesperado, agir de uma forma positiva e não reagir de uma forma que seria o normal, que é explosões ou ameaças e tudo. Mas foi interessante que eles estão super mesmo leves e felizes e cheio de orgulho de ver o filho ir à casa de banho sem ninguém dizer nada, lavar os dentes, feliz da vida, sai. Portanto, tá a ser fantástico. Eles estão mesmo felizes e nós também, obviamente, porque estamos a ver o resultado do nosso trabalho. E assim chegamos então ao fim desta live. Esperemos que tenha sido, como é que eu ia dizer? Estou a ver com a expressão em inglês e tenham percebido a importância de realmente das manhãs, de eliminar o stress que não é só para nós, também o impacto que isso causa nos nossos filhos. E para aqueles pais assim, mais tipo como eu é, né, que salta mais a tampa, que sentem que têm mais dificuldade em manter a calma, que percebem o quanto isso também afeta os vossos filhos, que têm aqueles aspectos que nós estávamos a falar no início de stress das manhãs, isto muitas vezes não é só nas manhãs, não é? Ao fim do dia, os motivos são outros, nos acabam por haver também conflitos. E aqueles pais que saltam a tampa, como eu dizia, que às vezes gritam, que sentem que não querem continuar assim, que querem ser melhores pais para os vossos filhos, nós temos o nosso programa online, 6 semanas, Pais Mais Calmos, Filhos Mais Felizes, e é de acesso vitalício, portanto, e um valor bastante em conta para aquilo que entregamos. Por isso, nós deixamos aqui o link para quem quiser saber mais informações e acreditem que pode transformar muito o ambiente em vossas casas e conseguir, de facto, que os vossos filhos, primeiro, deixar de gritar, mas, por outro lado, também conseguir que eles façam as coisas, porque se, ok, eu não grito, mas eles não me ouvem, eles só me ouvem se eu gritar, não. Há estratégias para fazer com que as crianças realmente façam o que é preciso e é o que nós ensinamos no último módulo desse programa, porque os outros todos são para trabalhar em nós, na nossa inteligência emocional, na gestão do tempo, de Uh, comunicação positiva. Portanto, temos imensa coisa, muito conteúdo, em vídeos curtos, 10, 15 minutos, não passa daí,
para realmente transformar o vosso ambiente em vossa casa. Tá bem? Então Então, vá, beijinhos, boa semana, boa obrigada. semana. Adeus. Beijinhos.